Tema da noite é carregue a sua cruz. Então, se você não está anotando, comece a anotar agora. Se você está anotando, anote aí, carregue a sua cruz. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, tanto faz, você não está em pecado. Em Mateus 16, 24. Dizem que, eu não sei, eu tenho a impressão de que quem abre a Bíblia no papel é mais abençoado, assim, sabe? É mais cheio de... eu não estou com a Bíblia no papel, aí já a hipocrisia aí. Mas tudo bem, eu liguei a minha Bíblia aqui. Vamos lá, vamos acompanhar junto. Em Mateus 16, verso 24. Quem também não ligou e nem abriu a Bíblia vai estar aqui atrás de mim, gigantesco. Então vamos lá. Mateus 16, 24, começa o seguinte. Então Jesus voltou-se e disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos. Então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Vamos lá, vamos parar por aqui. E isso aqui, sabe, é uma fala impressionante de Jesus. É algo que mudou toda a realidade de uma época. Cada passo de Jesus aqui foi significativo. Se a gente olhar o ministério de Jesus, ele não foi o maior em escala, não foi o que mais alcançou pessoas ao longo de toda a história, mas ele foi o ministério mais efetivo. Cada passo, cada fala, cada ação de Jesus tinha um propósito, tinha todo um mistério e um significado por trás. E não tem como a gente ler esse texto sem entender o contexto, certo? Texto, minha mãe sempre falava isso, texto fora de contexto é pretexto, maravilha. Vocês também ouviram da mãe de vocês, então isso. E aí, nossa linguagem, ela sempre vai mudando ao longo do tempo. Antigamente as pessoas, sabe quando, tem um exemplo, antigamente as pessoas, quando você estava falando alguma baboseira, elas falavam, vira o disco. Vocês já ouviram essa expressão? Quem ouviu essa expressão? Levanta a mão, pode? Misericórdia, a idade aqui está 50 a mais. Tô brincando, gente, é nova. Quase nova, jovens senhores que ouviram essa expressão. Quem nunca ouviu essa expressão? Vira o disco, levanta a mão aí. Tia Martinha, mentira, é a sua cara ter falado isso pro Tiaguinho. Mas, vira o disco, o que significa? Antigamente, vira o disco era quando você virava, sabe? Vira o disco, troca de assunto, muda isso. São expressões que hoje em dia não faz mais sentido. Você fala, vira o CD, hoje nem mais faz sentido, troca a música. Então, assim, a nossa linguagem, ela vai mudando durante o tempo. Então, imagina o quanto ela mudou de 2000 anos para cá. E aí, para a gente poder entender, por mais que isso tenha sido dito há mais de 2000 anos atrás, a palavra de Deus ela é viva e eficaz e também serve para os dias de hoje. Então, Jesus, naquela época, vamos entender aqui, eu queria levar vocês para dentro dessa história junto comigo. Vamos lá. Quem está comigo aí, fala amém. Então, vamos lá, vamos entrar nessa história. Jesus, Deus, quando Ele veio a essa terra, Ele veio e se fez carne e osso, a nossa linguagem, a nossa semelhança. Ele vestiu as nossas roupas, Ele falava do nosso jeito, Ele se adequou à cultura, Ele não precisava fazer isso. Ele era Deus, Ele podia chegar e declarar e falar e ponto, acabou, eu sou Deus e é isso que vai acontecer. Mas não, Ele se fez homem, se fez simples, para poder falar conosco na nossa realidade, na nossa linguagem. E aí Jesus então veio da forma como aquela época entenderia, e Ele veio então como um mestre. E naquela época, os mestres, existiam vários mestres, Gamaliel, Nicodemos, existiam Shimuel é o nome dele. E se vocês assistiram The Chosen, vocês viram lá, existiam vários mestres. E o que esses mestres faziam? Eles passavam e iam de sinagoga em sinagoga, ensinando a palavra de Deus, falando sobre a Torá. E só que
tinha algo diferente em Jesus. As pessoas comentavam isso, não era igual os outros mestres. Gamaliel ensinava de um jeito, Nicodemos ensinava de outro jeito, e eles só falavam e falavam aquilo que estava escrito, mas Jesus vinha, e diferente dos outros mestres, as pessoas diziam que ele falava com propriedade, com autoridade sobre o assunto, e isso fez ir se destacando, e fez tornar ele diferente dos outros mestres, a ponto de que as pessoas queriam começar a segui-lo. Só que, naquela época, não era fácil ser um discípulo de Jesus. Não era como se você chegasse ali e falasse, eu vi que você é um mestre, vi que você entende bastante, quero te seguir. Não, não era assim. Existia todos uns pré-requisitos, existia todo um contexto por trás. É igual você querer chegar hoje em Harvard e falar, vi que sua faculdade é muito legal, assim, eu queria entrar. Tá, e... cadê o histórico escolar? Cadê todo o seu histórico aí atrás? Cadê suas notas? O que você fez para poder entrar aqui? Então, naquela época também existia um sistema assim. E quer ver? Era algo tão cheio de leis, tão cheio de regras, que você não... Era muito difícil. Por exemplo, segundo a tradição, mulher. Tem alguma mulher aqui hoje? Tem alguma mulher aqui hoje? Você, mulher, não poderia seguir a Jesus. Segundo a tradição, era isso. Se você fosse mulher, você já não poderia seguir algum mestre. E aí você, beleza, isso está recluso já só aos homens. Só que também não era tão fácil assim. Os homens, dos 4 aos 5 anos, a criança aprendendo ainda o que é o mundo, dos 4 aos 5 anos, elas já eram enviadas para as escolas nas sinagogas. E dos seus 5 anos até os seus 12 anos, elas tinham que aprender e decorar os 5 primeiros livros da Bíblia. Não era só aprender tudo aquilo, mas elas também tinham que decorar cada palavra dos 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, depois, aos 17 anos, eles tinham que decorar todo o Antigo Testamento. Então, se você tinha 12 anos ali, você tinha que começar já a saber todos os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, se você passou por isso, ainda tinha um segundo teste, que aí até os 17 anos você tinha que decorar todo o Antigo Testamento, a maior parte da Bíblia. Então era algo muito difícil, era algo recluso só para pessoas que são gênios. Alguém decorou um livro inteiro da Bíblia? Levanta a mão se alguém decorou. Não, então eu também não decorei, não tem como, ninguém decora um livro inteiro. Se você for tentar, o máximo que você vai ir é, sei lá, em 2 João, 3 João, que é meia página, assim, é algo mais fácil. Mas ninguém decorou, a gente mal consegue decorar alguns versículos, imagina um livro inteiro. Então, se você não fosse um gênio, se você não fosse fora da realidade, eles te mandavam ir trabalhar com seu pai. Eles falavam, não, esquece isso aí, essa vida não é para você, essa vida de servir a Deus, isso de se aproximar, não é para você. Melhor você ir trabalhar com seu pai, melhor você não se envolver com isso. Só os gênios conseguiam e tinham a chance de cooperar na obra de Deus. Era tipo assim, era como se fossem só os melhores da sala. Sabe aqueles gênios, se você já estudou aí na escola, sempre tem aquelas pessoas que eram gênios. Eu nunca fui uma dessas pessoas. Eu lutava, e, estudava. Quando eu tirava um 6, eu falava, uau, nota azul, pronto, 6, passei. E era muito difícil. Alguém aqui era um dos melhores da classe? Alguém teve o costume de ser um dos melhores da classe? Mas você decorou a Bíblia? Você decorou? Então você não poderia seguir um mestre. Era muito difícil, mesmo os gênios da sala tinham dificuldades em seguir aos mestres, e por isso que eles se achavam tanto, por isso que eles, tinham essa, uau, eu sou um mestre da lei, eu sou um sacerdote, me respeite, porque realmente era um processo muito difícil. E aí Jesus vem e ele vê isso, ele vê como tem sido tão difícil, como os sacerdotes do rei, sacerdotes de Deus transformaram em algo tão pesado. E aí você já ouviu essa frase, sigam a mim que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Por quê? Porque ele chegou e viu os mestres da lei, pegando as chaves do reino dos céus e deixando ela de tão difícil acesso que somente uma classe exclusiva de pessoas conseguia entrar, conseguia acessar, não era qualquer pessoa. E aí quando Jesus, de repente, o mestre dos mestres, o Deus aqui na terra, ele chega e ao invés de trazer ainda uma classe mais exclusiva, que era o esperado que Deus, quando viesse o Messias, pegasse entre os gênios, os mais gênios ainda, Jesus vem e fala, todo aquele que quiser me seguir,
todos vocês podem me seguir. Eu quero abrir isso. Eu quero pegar as chaves que eles estão escondendo e dar a todos vocês. Todo aquele que quiser me seguir pode. Não importava da onde que você veio. Não importava se a sua família era uma família de classe alta, uma família de classe média. Não importava se você foi o melhor aluno da sua sala. Não importava se você nunca tinha pecado na sua vida. Não importava se você era o uau, assim, o melhor dos melhores. Jesus falava: todo aquele, independente do seu pecado, independente da sua família, independente do seu passado, independente da sua história, independente daquilo que aconteceu com você, você pode me seguir. E Jesus abriu então, e aí ele chega com um soco no estômago, e ele quebra, ele vira o sistema dos homens. Então me diga, qual que é o seu pecado? Qual que é a sua dor? Qual que é o seu passado? Isso não te desqualifica. O seu passado, o seu histórico, não é mais um requisito para você entrar no reino dos céus, porque Jesus quebrou a classe exclusiva de gênios, e pegou as chaves do reino dos céus, e disse: todo aquele que quiser, pode, venha e siga-me, o reino dos céus é para vocês. Será que a gente pode aplaudir a Jesus por isso? Beleza, e aí, junto com a história, vocês estão junto comigo? Fala amém. Maravilha, vamos lá, continuando entrando junto com a história. E aí a gente pega o exemplo de Pedro. Pedro era alguém que foi reprovado na escola dos homens. Ele não era um dos melhores alunos da sala. Bem provavelmente ele era alguém parecido com a gente, parecido mais comigo, um dos piores alunos da sala. E aí ele não conseguiu fazer isso que é o tão esperado para o judeu, que é seguir o mestre. E aí viraram para ele: Pedro, vai fazer outra coisa, vai caçar, vai servir alguma coisa, vai pescar peixe. E ele foi. Então Pedro, que era um homem simples, que é um homem que realizava trabalho braçal, a mais simples das tarefas, e aí de repente alguém que foi rejeitado na escola dos homens, ele estava lá pescando, um dia inteiro de trabalho, e aí de repente ele olha lá na margem do rio, e aí um homem que viu ele pescando diz: ei, Pedro, joga a rede do outro lado. Na hora, se ele fosse qualquer pessoa, imagina você estar no seu trabalho, o dia inteiro lá, e aí você está tentando fazer aquilo, não dá certo, você está tentando, não aguento mais. E aí vem alguém, bate no vidro assim: tenta do outro jeito. Você não ia, se você não reconhecesse que era alguém diferente, você não ia nem dar bola. E aí Pedro reconheceu que era um mestre. Os mestres eram muito visíveis, eles eram diferentes das pessoas. E aí quando Pedro reconheceu que ele era um mestre, Pedro jogou as suas redes dos outros lados. E a rede foi tão cheia de peixe, o que 2 noites ele estava tentando, não tinha pescado nada. De repente, ao obedecer uma fala, a rede dele é cheia de peixes, e ele olha aquilo e ele fala: meu Deus, e agora? Será que esse mestre... E aí começa a surgir uma expectativa no coração dele. Aquele é um mestre, olha o que ele acabou de fazer, ele é um servo de Deus. Caramba, eu queria ter sido um aluno gênio, eu queria não ter pecado tanto, eu queria ter um passado melhor, eu queria ter, um currículo melhor para ele poder me chamar. E de repente, da boca daquele mestre, vem algo que só um mestre poderia falar. E ele disse: Pedro, siga-me, larga tudo e siga-me. E a gente vê essa palavra na Bíblia e a gente não entende o peso dela. Deixa eu te dizer uma coisa: quando que um mestre, primeiro, só um mestre poderia falar: siga-me. E quando que um mestre falava siga-me? Quando a pessoa não era mulher, passou por todos aqueles outros requisitos, decorou toda a Bíblia, era o melhor dos melhores, e ainda assim, dentre os melhores dos melhores, era o escolhido. Aí sim, o mestre virava e falava a frase que todo judeu na época ansiava por ouvir: siga-me. Só que a pessoa já sabia que ela ia ser escolhida, ela sabia que ela era o melhor. E de repente, esse mestre diz: Pedro, siga-me. E o siga-me aqui de Jesus não é simplesmente larga a sua rede e vem aqui e eu vou te contar uma parábola. Para tudo que você está fazendo aqui, deixa eu te dar uma palavra motivacional. O nosso erro é pensar que Jesus era um pregador motivacional de domingo, que chegava, dava uma palavra e é isso, Deus abençoe e vai viver o resto da sua semana. O siga-me de Jesus é um siga-me, vem, sente aos meus pés, aprenda junto comigo. Os discípulos dos mestres, eles não aprendiam nas palavras de domingo,
Eles aprendiam quando estavam sentados com Ele. Na hora de comer, eles se assentavam à mesa com os mestres. Na hora de andar de uma cidade a outra, eles iam caminhando junto, perguntavam as coisas. No viver cotidiano, eles iam aprendendo com o mestre. Siga-me. Então o siga-me de Jesus, quando Ele diz siga-me, para nós nunca foi venha a um culto e ouça uma palavra, venha aqui, seja motivado, venha aqui e saia com esperança para a sua semana. Sempre, desde o início foi: venha, sente aos meus pés, venha, carregue o meu jugo que é leve, venha, carregue o meu fardo que é suave, venha, eu estou te chamando para sentar aos meus pés, para ouvir das minhas palavras, para viver uma vida de verdade, para viver aquilo que eu desenhei para você. Siga-me nunca foi venha num culto e seja abençoado, foi: venha, sente aos meus pés, vamos andar junto, vamos caminhar junto, eu quero ir para o céu com você, aqui está a chave do reino dos céus, vem, vamos junto. Esse é o siga-me de Jesus. E aí, se a gente voltar lá no versículo, beleza, Jesus disse siga-me, e aí vamos voltar lá, Mateus 16, 24, projeta aí atrás, não precisa abrir sua Bíblia, ou se estiver aberto pode pegar também. Mateus 16, 24, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, qualquer pessoa, todos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa a encontrará. Olha aqui para mim, você parou para pensar, como que seria se você, tipo assim, fosse a primeira vez que você entrou numa igreja, a primeira vez que você está aqui, não sabia nenhuma das músicas, nunca ouviu falar do que é isso, o que é Jesus, o que é essa tal de Bíblia aí que escreveram, eu nunca vi, beleza, aí você veio aqui, e aí você, de repente, você pega, e aí o pregador fala: abre a sua Bíblia aí, e vamos ler, e aí você pega, abre sem contexto nenhum, e aí você pega, abre a sua Bíblia e lê, aí você começa: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a mim mesmo, tá, até aí deu para entender. Tome a sua cruz e siga-me. Cruz, um instrumento de tortura dos romanos, né? Um instrumento para matar, para torturar as pessoas. Tomar a minha cruz, tá bom. E pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. A pessoa podia muito bem virar e no final disso está escrito assim: assinado Bin Laden. Por quê? Quem perder a sua vida por minha causa, vai se salvar. Pega a sua cruz, se torture, viva essa vida de dor. Assinado Bin Laden. Por quê? Porque não faz sentido. Você entende comigo? Pensa de maneira racional, não faz sentido. Tome a sua cruz, algo que é de dor, negue-se a si mesmo, você, as suas vontades. E quem quiser seguir a mim, quem quiser achar a sua vida, vai ter que perder, se mata. Que? Não faz sentido. Então, como que a gente faz isso? Por que a gente entende o que faz uma mensagem ser boa? A pessoa que está falando ela. Repetir aqui, o que faz uma mensagem ser boa, ser válida? A pessoa que falou. Se foi o Bin Laden que virou e falou para você: perde a sua vida, se mata, aí então você vai encontrar a sua vida. Você olha o cara, calma aí, o cara é terrorista, calma, isso aqui é ruim para mim. Mas você entende que Jesus disse isso para você, e quando você entende que é Jesus que está falando, se é Jesus que está falando, perca a sua vida por minha causa, porque então você vai achar, isso precisa ser bom, porque é Jesus que está falando, e a gente tem medo disso, porque a gente não entende a pessoa que está falando, não é qualquer pessoa, não é alguém que não se preocupa, é na verdade a pessoa que mais se importou com você, é a pessoa que te amou antes de você nascer, antes de você ser pensado, essa pessoa já te amava, é a pessoa que morreu no seu lugar, é a pessoa que sofreu aquilo que você deveria sofrer, e no final da sua vida, ao invés de falar assim: isso aqui é por sua causa, ele virou e falou: eu estou fazendo isso porque eu te amo. Ele não nos culpou pelo sofrimento, ele jogou nas costas e falou: isso aqui é para que você tenha vida. Se é esse Jesus que está falando, então isso precisa ser bom. O que faz uma mensagem ser boa é quem está falando ela. E a gente tem medo dessa segunda parte porque parece muito assustador. Uau, carregue a sua cruz, negue-se a si mesmo. Sabe, deixa eu voltar um pouquinho na história. Um pouquinho antes, ele fez uma pergunta aos discípulos. E ele perguntou assim: o que o mundo fala que eu sou? E aí o mundo religioso da época disse: você é um profeta, você é Elias, você é João Batista.
Você já perguntou para alguém lá fora, o que você diz que Jesus é? É uma força, é alguém, uma árvore, é um duende, um gnomo, o que o povo lá fora vai responder? É uma energia sobrenatural, esse tal de Jesus, é uma vibe. O que Jesus representa para você? E quando a gente começa a entender isso, e aí vem a segunda pergunta mais importante, a pergunta mais importante que mudou toda a vida dos discípulos. Jesus disse, beleza, isso é o que o mundo diz. O que você diz que eu sou? Quem eu sou para você? E aí, a forma, sabe, isso começa a vir no nosso coração, tá bom, você é o Cristo, quem é o Cristo? Não, você é o Filho do Deus vivo, quem é esse? Você entende que a forma que nós compreendemos quem Deus é, muda o nosso agir? Se nós olhamos Jesus como alguém louco, algum mártir que morreu por nada e só foi lembrado aí, nós não temos por que seguir essa pessoa, mas se nós entendemos que Ele é o Cristo, que Ele é o ungido de Deus, que deu a vida por nós então mudamos o nosso jeito de viver a partir disso. E sabe, o diabo tem tentado mudar isso na nossa cabeça. Eu não sei se você já percebeu, mas lá no Éden, você já ouviu falar sobre o Éden? Já? Beleza, no início da Bíblia, está comigo aí, fala amém. Vamos lá, no início da Bíblia, em Gênesis, quando Deus criou o jardim, a Bíblia diz que ele era Yahweh Elohim, ou Yahvé Elohim. O que significa isso? Elohim significa santo, divindade, altíssimo, sagrado. Só que Yahvé é um só. Yahvé é o nome de Deus, que na verdade nem fala Yahvé, elas são algumas letras juntas, que a forma mais fácil de pronunciar no nosso português é Yahvé. Mas Yahvé é um só. Yahvé significa Ele é o que é. Ele é, ponto. Mas o que é? Ele é o que é. E quando você fala Yahvé Elohim, Ele é o Deus, não um dos, o Deus. E é assim que a Bíblia o descreve. E aí beleza, continuando aqui a história, o diabo vem, chega na serpente, você lembra da serpente? Maravilha, pelo menos a serpente vocês lembram. Então vamos lá, aí a serpente chega lá para Eva, e ela fala, ei, é verdade que Deus construiu tudo isso aqui e não deixou você comer de nenhuma árvore daqui? E aí, Eva, não é assim. Ué, mas Deus deu esse jardim inteiro para vocês e vocês não podem nem comer. O que é isso? É o diabo tentando distorcer. Na verdade Deus criou, se você parar para olhar, Deus criou um jardim inteiro, não dá para calcular a imensidão desse jardim. E de um jardim gigantesco, que talvez eles nem chegaram a conhecer todas as árvores desse jardim, Deus colocou uma afastada e disse, o jardim é inteiro de vocês, desfrutem, comam, bebam, vivam, sejam livres, só não comam daquela árvore. O resto é tudo de vocês. E aí o diabo vem e ele quer transformar a imagem de um Deus generoso, um Deus que criou todo um jardim para nós, para um Deus que criou algo que nós não podemos fazer. Um Deus ditador, um Deus tirano. E aí isso começa a mudar na cabeça de Eva o que ela acha de Deus. E quando nós mudamos a nossa visão de Deus, tudo começa a ficar esquisito. Por exemplo, se Deus é pai, você é... Se Deus é pai, você é filho. Agora, se Deus não é pai, o que você é? Você não sabe. Por quê? Porque não faz sentido. Então, sabe, tem um livro de dois ateus, que eles não são cristãos, mas estão fazendo um belo papel para os cristãos, na verdade. E ele é um livro bem grande, e ele fala sobre a fé de uma maneira bem fria. E aí, o livro inteiro é muito grande, mas uma parte do livro, ele defende que, quando você entende que a ideia de Deus é bom, Deus é generoso, e Deus é amigável, Deus é fiel, e Ele luta a favor de você, o seu cérebro floresce, o seu cérebro se desenvolve mais, ele tem mais liberdade para se desenvolver de forma criativa. Agora, pelo contrário, quando você entende que Deus é contra você, que Deus é um Deus ditador, um Deus tirano, que é totalmente contra e quer tirar toda a sua liberdade, o seu cérebro definha, o seu cérebro ele vai perdendo a vida, ele vai secando, e isso não é provado pela cabeça, é provado na verdade pela ciência. Então eles estão fazendo um belo papel de um cristão. Então, você entende aqui que Jesus, que os discípulos não sabiam disso, Jesus já tinha noção, e ele diz, quem você diz que eu sou?
Quem é Cristo para você? A sua resposta a isso define como você vai viver a partir daí. Então Jesus, o Cristo, Ele está falando, se é Ele que está falando para deixar a minha vida, e eu vou achar ela nele, se é Jesus que está falando, então precisa ser bom. Por quê? Porque Ele é o Cristo, porque é Ele que morreu por nós, é Ele que deu a vida. E aí a gente vai seguindo a história aqui. Só que nós temos medo dessa cruz. As pessoas, imagina, Pedro um pouquinho antes, ele virou para Jesus e falou assim: não, Jesus, não vai para a cruz, você vai morrer. E aí Jesus fala para Pedro: sai daqui, Satanás, show, vaza daqui. Por quê? Porque Jesus sabia que a cruz na verdade era liberdade e não um castigo. E aí, a mesma coisa acontece com a gente. Imagina quando você ouve no seu trabalho: meu, para com isso, você está indo para a igreja, meu, sai dessa vida, meu Deus, vai curtir. Qual é a sua resposta? Putz, é verdade. Ou você vira na cara do seu amigo de trabalho: sai daqui, Satanás, vaza daqui, essa é minha vida, é para isso que eu vivo, é isso que eu tenho liberdade, é para isso que eu sou livre. Jesus me livrou da escravidão para poder ser livre. Só que muitas vezes a gente está preso nessa escravidão. A cruz ela é obediência, e a obediência é aquilo que nos liberta. Mas vocês já ouviram aqui o meu pai falar isso? É muito fácil tirar o povo do Egito, mas é muito difícil tirar o Egito do povo. É muito fácil Jesus dar para nós a liberdade, mas é muito difícil a gente renunciar. Eu lembro que eu ouvi um pregador falando: se você não é escravo de Deus, você é escravo de todas as outras coisas. Porque se você não é um escravo de Deus e vive com Deus, você é escravo da pornografia, você é escravo do adultério, você é escravo da sua carne, você é escravo de tudo aquilo que o seu corpo disser para você fazer. Porque você não tem liberdade para escolher, você não tem liberdade para pensar, você não tem liberdade para agir, porque tudo aquilo que o seu corpo diz: eu preciso fazer isso, você diz: isso, para isso que eu vivo. Então, pulando aqui um pouquinho da mensagem para a gente ir, tem um livro que ele chama Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz. E por mais que ele seja meio esquisito assim o nome, ele é muito bom esse livro. E ele fala o seguinte: tem um diabinho e um diabão. E aí o diabão ele dá dicas para o diabinho de como, tipo, atormentar a sua vida, sabe? Torturar a sua vida assim. E aí o diabinho ele tá atormentando um cara. E aí ele fala assim, e aí ele liga para o diabão e fala: meu Deus, ele se converteu e agora ele está desesperado. E aí o diabão, com a sua experiência, ele atende e ele fala: calma, relaxa, ele se converteu. Muitos fazem isso, mas todas as suas ações ainda são a nosso favor. Relaxa. O que é isso? Porque a cruz não é a nossa inimiga, a cruz é a nossa liberdade. Parece que a gente acha que a cruz ela vai trazer para nós um sacrifício, vai trazer para nós uma tortura, uma dificuldade, mas é na cruz que nós somos libertos. Então, exemplo, você quer ver? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos recapitular. Está acabando o tempo e eu estou na metade da mensagem, mas vamos seguir aqui. Está comigo aí? Fala amém. Vamos lá, vamos recapitular tudo aqui, que eu acho que subiu o sangue um pouquinho para o cérebro, baixou um pouquinho a pressão. Mas está tudo bem, vai dar certo, vamos lá até o final. Deixa eu te dar um exemplo. É muito difícil seguir a Jesus? Será que é? Vamos supor que Jesus, ele te chamou para seguir uma maratona. Tá bom? E aí Jesus chegou em você, e aí ele fala assim: meu, vem lá, vamos correr uma maratona comigo. E aí você nunca correu uma maratona na vida, você nunca, saiu de casa para levar o seu cachorro para passear. E aí você fala: não, Jesus, é isso, nós é Corinthians, vamos embora, vamos ganhar essa maratona e eu vou correr essa maratona com você. Você nunca correu nada. E aí, você se preparou? Não, nunca corri na vida. Tá, mas você fez uma academia? Não preciso disso, vamos embora. E aí beleza, e aí você vai lá junto com Jesus, e aí você começa a correr a maratona, você começa a correr 3, 4, 5 quilômetros, aí você cai no chão e você morre, e aí você fala: caraca Jesus, é verdade, morri por você, era isso que era morrer, né? Não, por quê? Porque você tentou do nada uma maratona, algo muito difícil. Só que a gente não é chamado para tentar, porque se a gente tentar correr uma maratona do zero, a gente nunca vai conseguir. Se a gente tentar viver uma vida de santidade do zero, a gente nunca vai conseguir. Agora presta atenção nesse paralelo. Quando Jesus dá o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte, ele diz a respeito sobre como nós devemos agir aqui na terra, tudo que nós devemos fazer. No final ele não diz: vivam assim, tentem e fracassem até a morte, porque é assim que vocês devem viver. Não, Jesus disse:
Aqueles que praticarem essas palavras encontrarão vida. Aqueles que praticarem isso serão livres, serão libertos. Qual que é a diferença? A cruz nunca foi, carregar a minha cruz nunca foi sobre tentar levar ela nas costas e já era. É sobre a prática, é sobre o dia a dia. Não é para você sair daqui e agora eu sou um santo, agora nunca mais eu vou pecar. E a religião, ela impõe isso pra gente e ela diz assim: você agora é um santo, você nunca mais pode pecar, você aceitou Jesus, agora esquece, a sua vida agora é outra, você muda todos os seus hábitos. Antes você comia macarrão, não pode, agora é só salada, porque você é saudável, você cuida do seu corpo é templo do Espírito Santo. Antes você xingava as pessoas, agora não pode, agora se alguém apontar o dedo na sua cara, você tem que abraçar a pessoa e falar: Jesus te ama, tá tudo bem, eu também te amo. Não vai ser assim do nada. Tem pessoas que são muito explosivas, eu sou uma pessoa explosiva. Se alguém aponta o dedo na minha cara, eu tenho 20 anos de cristão, se alguém aponta o dedo na minha cara, eu vou bater na mão da pessoa e falar: que é isso? E aí a pessoa vai: desculpa, Jesus te ama, eu estou aprendendo a ser um cristão, eu não deveria ter feito isso. Só que se ela apontar o dedo de novo na minha cara, eu vou fazer a mesma coisa. Por quê? Porque é uma dificuldade para mim. Eu tenho dificuldade em segurar esse ânimo, segurar essa empolgação. Então, sabe, é a mesma coisa. Coloca um exemplo aí. Vamos lá. Vamos supor que você está no trânsito de São Paulo. E aí você está ali no trânsito de São Paulo e aí você, beleza, ouvindo o seu louvor. E aí de repente, você está num cruzamento e aí você começa a sair e um carro te fecha. E aí você olha e aquele cara está vestindo uma camisa do Palmeiras. Aí você... Palmeirense! E aí você tem a necessidade, vem de dentro de você. Você é corintiano, você precisa xingar o palmeirense. É dentro, é instintivo. E aí você olha para aquele palmeirense e você... Filho amado de Deus, está tudo bem. Vá com Deus, porque a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. E aí você se ira, mas você não peca. Tá tudo bem. E aí você vai, no dia seguinte você também está dirigindo, ouvindo seu louvor, e é: tu és a fonte da vida, e dirigindo, e de repente outro palmeirense cruza o seu caminho, buzina para você, tira a mão para fora do carro e faz um gesto ali com a mão. Aí na ira você pega, faz outro gesto pior ainda, e aí você amaldiçoa e fala: meu, palmeirense, porco, volta pro Allianz, sai daqui. E aí você pecou, aí você: caraca, desculpa Jesus, me perdoa, tá bom, não vou mais fazer isso. O que é isso? É a prática, é o dia a dia, é tentando. A religião vai dizer para você: a partir do seu primeiro erro você está condenado. Jesus vai dizer: pratica isso. Se você se irou hoje, xingou aquele palmeirense, amaldiçoou a vida dele, calma, pede perdão para Jesus, amanhã não faz isso, e você segue. Essa é a vida com Jesus. Então, a prática diária, do mesmo jeito que você toca um instrumento, você não começa a tocar um instrumento do nada, você começa a praticar ele todo dia, de pouquinho em pouquinho, e aí você começa a melhorar, e você começa a viver essa liberdade em Deus, e aí você começa, todas as vezes que você é fechado no trânsito, você não sente mais a necessidade de sair e bater na pessoa, você, calma, está tudo bem, você começa a resolver as coisas de uma forma mais simples. Quando apontam o dedo na sua cara, você, calma, vamos resolver isso na conversa. E aí você começa a viver a paz de espírito, você começa a viver o jugo que antes era pesado sobre você, que antes você tinha que fazer aquilo que vinha na sua cabeça, você começa a ter liberdade para poder escolher. E sabe, essa é a prática diária. E o que garante, e aqui eu encerro, o que garante, queria chamar a banda para subir, o que garante que a gente vai conseguir, que isso vai valer a pena? Jesus, só. Eu não posso te garantir que isso vai valer a pena. Mas Jesus disse que isso vale. Jesus disse que é assim que nós devemos viver. E a pessoa que morreu por você, a pessoa que tomou a ira de Deus, o castigo de Deus, essa pessoa disse que vai valer a pena. E sabe, você confia em Jesus? Você confia nela para viver a sua vida pautada sobre isso? Algumas pessoas confiaram. E eu queria que você prestasse atenção em mim, porque aqui a gente encerra a mensagem. Algumas pessoas confiaram em Jesus, fizeram essa loucura de não xingar as outras pessoas e viver o amor de Deus no dia a dia. Uma dessas pessoas, Paulo. E aí você começa a ler, se você abrir a sua Bíblia para ler, e aí você vê lá em Efésios, e aí Paulo começa a escrever na carta: explodo-me de alegria, com muita alegria, com júbilos e cânticos, escrevo essa carta a vocês. E aí você olha, caraca, então isso é o Evangelho, alguém que está vivendo do Evangelho, então ele é alguém próspero, é alguém, uau, é alguém tão, sabe, realizado, conquistou todas as coisas aqui dessa terra, nossa, então Paulo deve ser, uau. E aí você vê o contexto que foi escrita aquela carta.
A carta de Efésios, junto com a maior parte das cartas, foi escrita na prisão, onde Paulo estava sentenciado à morte dele. Já estava contado os dias. E aí Paulo escreve: com muita alegria, saúdo a igreja de vocês. Com muita alegria, saúdo a igreja de Filipeia. Com muita alegria, saúdo a igreja de Corinto. Com ânimo, alegria e prazer no meu espírito, saúdo vocês. E aí você, como assim? O que é esse evangelho? O que é esse Cristo? O que é esse Jesus que faz pessoas que estavam encaminhadas para a morte, de repente estarem tão alegres, que a morte não faz mais sentido para elas, porque o viver passa a ser Cristo, e a morte começa a ser lucro para eles. Eles entendem que aqui nessa terra é algo tão passageiro, que eles querem fazer tudo ao dispor deles, e quando eles são sentenciados à morte, eles falam: ufa, é agora que eu vou me encontrar com o meu Cristo, é agora que eu vou me encontrar com o meu Jesus, é agora que eu vou perder a minha vida por causa dele, e ele me promete que eu vou então achar a minha vida. E aí um homem, onde todos os outros presos estavam sentenciados à morte, ele diz: aqui eu estou alegre, aqui eu estou feliz, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar o evangelho, e quando vocês forem me matarem, eu vou com o meu Jesus, o meu amado, o meu Cristo. E aquilo vira a situação a favor dele. Antes, Paulo estava preso com os guardas, Paulo estava acorrentado ali e sem esperança, mas por causa do evangelho, Paulo vira e fala: você que está preso comigo, porque você não pode sair daqui, e você não pode parar de ouvir o evangelho, então eu vou pregar para você, até que ou você arranque as suas orelhas, ou você se converta a Jesus e morra comigo, porque isso sim é viver. Morrer por Cristo é a vida, e morrer por Cristo é o lucro, e viver por Cristo é a vida. Então eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que você fechasse seus olhos. Agora é o Davi falando aqui para vocês. Não que antes não tenha sido também. Mas esses dias começou a vir dentro de mim uma ansiedade e sabe, um desejo. E eu queria entender. E não dá para falar que eu queria, porque ainda meu coração tem queimado tanto por isso. Quem é Cristo? Quem é esse? Quem é esse que quando Abraão viu ele largou tudo para seguir? Quem é esse que transformou Paulo, de um perseguidor, somente ouvir a voz dele, fez dele um dos maiores apóstolos da igreja? Quem é esse que ao passar pelos discípulos, todos queriam segui-lo? Quem é esse que morreu em uma cruz para poder me dar vida? Quem que é esse Cristo? Quem que é esse Jesus? Sabe, às vezes eu sento no meu quarto, e eu queria que você mantivesse seus olhos fechados. Às vezes eu sento no meu quarto e Jesus, quem é você? Quem é você? Eu quero te conhecer, eu quero saber por que para isso que eu vivo, eu quero viver por ti, mas para isso eu quero te conhecer. O Senhor me disse: viva por ti. E eu estou disposto a isso, eu quero te conhecer. Quem é você? Cristo. A partir disso eu quero pautar toda a minha vida. A partir disso eu quero viver a minha vida em ti. Cristo, Jesus, quem é você? Se mostra a mim, Pai, porque eu preciso. Eu estou cansado de viver essa vida na minha força. Eu estou cansado de errar e achar que já era, que acabou. Eu estou cansado de viver uma vida pautada só nas minhas escolhas. Eu quero viver a liberdade que há em ti. Quem é o Cristo? Quem é Jesus? Que prazer em ter você aqui em nosso culto, assistindo ainda que online, mas há uma alegria tão grande no nosso coração em ter a sua participação neste nosso culto. E eu queria te fazer um convite. Você que sentiu a graça do Senhor atrair o seu coração, quero convidar você a aprofundar ainda mais esse seu contato e conhecer ainda mais deste evangelho poderoso e salvador. E você vai estar vendo aí os nossos contatos, o QR Code, para você ter os nossos contatos. E
mandar uma mensagem dizendo que você quer conhecer mais deste evangelho da graça poderosa do Senhor. E também você que estava distante, mas a graça do Senhor está atraindo você, a palavra do Senhor tocou no seu coração e você quer se reconciliar com o Senhor Jesus, também mande uma mensagem, coloque o seu celular aí nesse QR Code, mande para a gente uma mensagem dizendo: olha, eu quero voltar, eu quero caminhar com Jesus novamente, e nós vamos fazer um contato com você. E você também que já tem ouvido esta mensagem na sua casa e se decidiu: eu quero descer as águas do batismo, eu quero confessar publicamente que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero experimentar algo novo de Deus para minha vida. Você também nos mande uma mensagem, e eu tenho certeza que aquele que começou uma boa obra em você, ele vai aperfeiçoar. Conte com a gente, a família, a comunidade da graça em São Mateus está aqui para te servir. Um beijo grande, até a próxima mensagem, até mais, tchau, tchau.